Irmãos, eu vim hoje falar para vocês nesse vídeo sobre a comparação na ceia entre o pão e o vinho e Cristo Jesus. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se nesse canal se você não é inscrito, aperte o sininho para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo vá para você poder olhar ou para as outras pessoas poderem também verem. A Santa Ceia do Senhor, pão e vinho. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, e é dado por vós, fazei isto em memória de mim. No 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia, ela é uma confraternização entre os irmãos, aqueles que estão no caminho de Cristo Jesus, os caminhos de Deus. Então, se nós vemos a ceia, ele fala sobre o pão e sobre o vinho, sobre o sangue de Cristo Jesus. Se nós fizermos uma comparação, olharmos uma comparação entre o pão e o vinho, a semente do trigo, para obtermos o pão, nós semeamos o trigo. Então, Cristo foi semeado. Aonde? Foi semeado no ventre de Maria. Você deixa o trigo crescer, os ramos, e colhe seus frutos. Cristo cresceu e também deu frutos, através de sua palavra, através do seu evangelho, através das pregações. O trigo é colhido. Jesus também fez uma colheita dos seus discípulos, para trabalhar ao lado deles, para levar a palavra do evangelho. O trigo é malhado para soltar seus frutos. Ele é malhado, antigamente ele era malhado com trilho de ferro, como dizem Amós, com as ferramentas que era para o plantio. Cristo também foi malhado, foi pisoteado, foi cuspido, foi surrado, foi chicoteado. Após termos o trigo, faremos a massa. Para fazer a massa, nós temos que amassá-lo bem, temos que bater para ter uma massa mais consistente. Cristo também, ele foi amassado, foi batido, saiu sangue daquele corpo. Aquele estava todo ensanguentado, ele não aguentava quase mais. O pão é levado ao forno, o forno com alta temperatura. Cristo também, naquele sol causticante, com aquelas feridas doendo, em alta temperatura, o sangue correndo em seu corpo, quase ele não aguentava mais. O pão nos dá sustento, o pão nos dá força, o pão nos mata a fome. E o que Cristo faz? Cristo nos dá salvação. Cristo é o nosso sustento, é o remédio para a salvação, o poder, a libertação. Se veja em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,48, eu sou o pão da vida. Se ele disse que é o pão,
E para chegar a ser um pão da vida, ele sofreu. Por isso que na ceia do Senhor é uma confraternização entre os irmãos. A ceia é muito importante. A ceia é muito importante. Que às vezes os irmãos não têm tempo para ter uma confraternização fora da ceia. E é nas ceias que eles se reúnem para que possam se encontrar com Jesus Cristo. Para tomar o seu sangue e comer o pão que simboliza o seu corpo e o sangue de Cristo. Olha o vinho. A uva é plantada. Dá grãos de uva. Como Jesus foi plantado também no ventre de Maria. E deu seus frutos, como a uva. O fruto é colhido, que são os grãos de uva. Cristo também deu seus frutos na pregação, nas curas, no evangelho, no ensinamento. A uva é amassada com os pés. Na época era amassada com os pés, pisoteada, sai aquele suco, a cor avermelhada. Jesus foi amassado, foi pisoteado, foi surrado, foi escoteado, derramava seu sangue na cor avermelhada, quase não aguentando mais. A uva faz o vinho. Jesus Cristo transformou água em vinho, porque o vinho dava alegria. O vinho dava alegria para o povo. E Cristo, depois da sua morte sacrificial na cruz, ele derramou seu sangue, que é o vinho, e que nos dá a vida eterna, nos salvou do pecado, nos deu vida em abundância. Se nós vemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, todo aquele que crê em Cristo Jesus terá a vida eterna. Cristo morreu por nós. A ceia do Senhor é um encontro entre os irmãos e Cristo Jesus. É uma coisa séria, irmãos. Não zombemos de Deus, porque se nós tomarmos e comermos o pão indignamente, nós somos condenados do seu corpo e do sangue de Cristo. Então, irmãos, aqui fica a minha mensagem. É uma relação entre o pão, o vinho, com Jesus Cristo. Desde o plantio até a colheita. Desde o plantio até o final, que é o pão. Irmãos, só Cristo nos dá vida. Só Ele nos dá amor. Só Ele nos dá a vida eterna. Se você não aceitou Jesus, aceita-o. Aceita, para ter a vida eterna. Esta é a minha mensagem. Fiquem com Deus. Fique na paz de Deus. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém.